Olá, amigos! Estamos iniciando esse nosso curso sobre técnicas que têm a ver com colocar aluno com deficiência visual numa sala de aula e esse aluno ser bem-sucedido, atender a um conjunto de regras que tornam tudo mais fácil, obedecer aos modelos que o MEC define. Bom, tudo isso é interessante, pode ser complicado, pode ser simples, pode ser o que a gente quiser que seja, mas o que é importante é o seguinte: se você está aqui, é porque de alguma maneira você se interessou pela questão de ter um aluno na sua aula, na sua sala de aula, com uma deficiência visual. Isso vai acontecer certamente. O número de pessoas com deficiência visual é muito alto e a possibilidade de você atender um aluno com deficiência visual é muito alta. Vamos começar pensando o seguinte: como é que eu vou atender um aluno com deficiência visual? Olha, não tem mistério. Você vai atender o aluno com deficiência visual da mesma maneira que você atende os outros alunos. Como assim, Antônio? Como é que você atende um aluno? Você atende o aluno com carinho, você atende o aluno com atenção, você atende o aluno com inteligência, você atende o aluno... Espera aí, Antônio, você está sendo muito genérico. Não é assim que a banda toca. Eu quero saber como é que eu atendo um aluno com deficiência. Olha só, não tem dificuldade não. O que todo aluno precisa ter na sua sala de aula? Bom, ele precisa assistir a sua aula. Ele precisa aprender o que você quer passar. E como é que um aluno assiste a sala de aula? Ele assiste... Bom, ele olha para você, ele te enxerga, ele te escuta. Ah, mas espera aí, o aluno com deficiência visual não vai me enxergar. Mas será que isso vai fazer tanta diferença para você assim? Pois é, as pessoas têm muito medo desse fato da pessoa não enxergar. Mas na verdade, olha gente, na maior parte das vezes, a comunicação não se dá através do olhar. Numa sala de aula, é muito mais o que você fala, é muito mais o tom da tua voz, é muito mais aquilo que você transmite para a pessoa em termos do sentimento, do convencimento, da emoção. Então, se você for um bom professor em termos de transmitir a sua emoção, o seu conhecimento, o seu interesse, a sua alegria, com certeza a sua aula vai ser ótima. E o aluno com deficiência visual vai achar você o máximo. Como os seus outros alunos devem achar você o máximo. Então, vamos lá. O que um aluno precisa fazer, o que você precisa fazer para que esse aluno se sinta bem na sua sala, para que ele entre no primeiro dia, saia no último dia do curso com felicidade, com a sensação de que aprendeu muito, você com a sensação de que ensinou muito e com a sensação de dever cumprido. Aluno, o que o aluno precisa fazer? Aprender. Ele vai aprender, você vai falar, ele vai escutar e ele vai assimilar aquilo que você está falando. Se você falar direito, ele vai assimilar direito. Se você não falar direito, ele não vai assimilar direito. Isso é igual para todas as pessoas. A única diferença, quando você trata uma pessoa com deficiência visual, é que você tem que se policiar para não fazer certas besteiras. Por exemplo, muita gente dá aula escrevendo o tempo inteiro no quadro. Esquece, o aluno com deficiência visual não está enxergando o quadro. Então, a primeira coisa, se policiar para você falar. E se escrever no quadro, eu só consigo dar aula escrevendo no quadro. Tá bem, escreva no quadro, mas fale tudo aquilo que você escrever. Primeira coisa, e tente falar o mais possível sem escrever, né? Porque assim você vai estar maximizando o poder de convencimento que você tem através das suas palavras e não através do giz. Bom, segunda coisa, você precisa fazer com que o aluno anote o que você está fazendo, porque se ele não anotar, aquilo ali entrou por uma orelha, saiu pela outra. E aí começam os pequenos probleminhas. O aluno com deficiência visual, ele vai escrever de que jeito? Bom, tem vários jeitos da pessoa com deficiência visual escrever. Hoje em dia, o sujeito pode escrever utilizando um teclado de computador, se ele souber usar o computador. Se ele não souber, ele pode utilizar o braille,
se ele souber. E se você souber também, porque afinal de contas, para você saber Braille, você precisa estudar Braille. E se você não souber Braille, vai escrever Braille. Isso aconteceu comigo. A primeira prova que eu fui fazer com o Marcelo, meu primeiro aluno cego, ele fez em Braille e eu olhei para aqueles pontinhos e aquilo não queria dizer absolutamente nada para mim. Claro que eu sou uma pessoa que não me deixo vencer facilmente. Pedi para o Marcelo uma folhinha de transcrição explicando como é que era o Braille. Entrei na biblioteca, peguei uns livrinhos e traduzi aquele negócio. E olha, foi rápido, aprendi Braille, sabe quanto tempo? 3, 4 horas aprendi o básico do Braille. Corrigi o exercício do aluno sem dificuldade. Mas é claro que se eu tivesse feito um curso de Braille, teria sido muito melhor. Então, escrever e ler. E você escrever, ele lê, e ele lê, você escrever. E ele lê o que os outros colegas escreverem. Bom, em outras palavras, a comunicação escrita tem que ser uma prioridade. Uma das coisas mais importantes que a gente vai estudar nesse curso é comunicação escrita, comunicação perene, quer dizer, comunicação que é durável, porque a comunicação pela voz, ela vai embora. Mas espera aí, Antônio, existe gravador, não pode gravar no gravador? Pode gravar no gravador. Mas existem limites nisso? Bom, você vai fazer uma prova no gravador? Não sei, pode ser. Tudo pode ser. Tudo aquilo que você achar que é razoável pode ser. Afinal de contas, é você o professor. Você é a pessoa que vai decidir o que vai fazer. E o que você decidir, está decidido. Outra coisa. O aluno vai chegar magicamente voando na tua sala de aula? Não vai chegar voando. Ele vai sair da casa dele, vai chegar na rua, atravessar não sei o quê, pegar um ônibus ou um carro, ou vai caminhando, não sei, vai chegar na... Qual é o trajeto? Quem é que vai fazer esse trajeto com ele? Será que ele consegue se localizar na escola? Bom, é importante que você, professor, tenha um mínimo de noção sobre essas questões de localização, de mobilidade, para que a pessoa seja orientada corretamente por você. Como é que se conduz um cego? Como é que você pega um cego e leva daqui até ali, de uma forma educada, correta e segura? Tem que aprender. Ou não, manda alguém fazer, mas é melhor você saber. Você, professor, se não souber, vai estar em desvantagem. Outra coisa, e os livros que existem em tinta? Eles existem em tinta e o cego não vai conseguir ler aquilo. Eu estou falando cego, mas na verdade estou me referindo a pessoas que têm cegueira total ou que têm uma dificuldade imensa de leitura escrita que a gente chama de baixa visão. Então, o texto escrito, criado num papel, não vai ser possível. Então, ele vai ter que ser transcrito. Como é que eu transcrevo um livro ou um material com o mínimo de trabalho? Existem técnicas. Tá? E transcreve para quê? Transcreve para gravação, para som, transcreve para dentro do computador, transcreve para braille? Não sei, vai ter que aprender para que isso seja feito de forma bem tranquila. Outra coisa, e os gráficos? Será que uma pessoa que é cega consegue ler gráficos? Sim e não. Tem coisas que ele consegue, tem coisas que ele não consegue, e existem técnicas adequadas para a transcrição, e é muito importante que você conheça. Bom, dá para entender que não é difícil. Você conhece os desafios estão aí. Se você não souber nada, vai ter que aprender sozinho, mas se você fizer um curso como esse que você está fazendo, muito melhor, né? Vai aprender um monte de coisa. Agora, tem que lembrar também que existem coisas já prontas. Existem leis já prontas que protegem você, que protegem o aluno, que protegem a família. Bom, é bom conhecer alguma coisa dessas leis. E existem normas. Essas normas, elas ditam formas de fazer as coisas para que no final haja menos confusão possível. Quem é que dita essas normas? Normalmente o governo, o MEC, o Ministério da Educação, a Secretaria da Escola, Secretaria do Município, Secretaria do Estado, sei lá. Há um montão dessas normas, dessas leis, desses regulamentos, e eu diria
que a educação talvez seja uma das áreas em que existe um número maior de regulamentações e que você deve seguir, especialmente você que é professor. Se você não seguir, você pode ser penalizado, podem vir a chatear você. Então, seguir algumas normas para que a coisa dê bem certo. Conhecer o modus operandi, o que fazer, o que não fazer, como fazer, né? Para que isso seja conformante com as ideias do nosso governo, da estrutura educacional que existe no nosso país. E, por último, a infraestrutura. Hoje em dia, graças a Deus, existe uma infraestrutura bastante razoável na maioria das escolas. Existem equipamentos, existem máquinas especiais, existem técnicas que são úteis para fazer isso e aquilo. Só que tem um problema. Você é um professor que não foi treinado para mexer nas tais máquinas. Por exemplo, uma máquina de imprimir braille. Sabe usar? É difícil? Não, não é difícil. Mas você vai ter que se virar para aprender esse negócio. Então, basicamente é isso. A gente vai ter que arregaçar as mangas e aprender um monte de coisas interessantes, né? São vários modos nesse curso e a gente vai começar por aquilo que parece ser o mais complicado. Mas, na verdade, são regras que são impostas pela estrutura educacional do nosso país e que nós, como professores, devemos seguir. E essas regras, ao contrário do que possa parecer, estão aí para facilitar a nossa vida. Elas organizam o assunto de atendimento educacional especializado para que a gente, como professor, possa realizar um trabalho tranquilo, apoiado e com tudo aquilo que a gente precisa em termos de equipamento, pessoas para ajudar, uma estrutura pedagógica mais ou menos bem estruturada, né? Planos de ação das escolas, planos de ação de governo, tudo muito bem explicado para que a gente possa fazer um trabalho o mais simples possível. Bom, é isso. Estamos iniciando o nosso curso, temos um bom desafio pela frente, não é um desafio impossível, um desafio só que exige um pouquinho de dedicação. E a gente tem uma metodologia bem particular para que você não caia de cabeça, mas caia bem tranquilo naquela água, tranquila, aquela água morninha. Nesse mar que parece encalpelado, mas na verdade é um mar delicioso.